daqui, de Brasília. Sou de Brasília, nasci em 80. Aqui no plano piloto, né? Sou de Brasília mesmo. Na Asa Sul? Asa Sul. Não, Asa Norte. Eu nasci no Hospital Santa Helena, lá no final da Asa Norte. E seus pais são de onde? Meu pai é do Rio de Janeiro, mas de família do Rio Grande do Sul. Só que ele acabou nascendo no Rio, que meu avô foi trabalhar para lá, estudar, né? E minha mãe de Minas, Corinto, interior de Minas. E se encontraram por aqui, né? Eles se conheceram em Brasília? Se conheceram em Brasília, né? As duas famílias vieram, né, para a capital bem no início, né, da inauguração de Brasília. O meu avô mesmo veio em 1960 para a inauguração, veio trabalhar em Brasília. O meu avô pai do meu pai e um pouco depois veio o meu avô pai da minha mãe também para procurar novas oportunidades, né, numa situação às vezes que não tem oportunidade para os estudos, né, para os filhos, né, numa cidade do interior que até hoje não tem faculdade, né, então veio com essa esperança, né, para Brasília. E como é que era essa Brasília aí na sua infância? Uma Brasília mais silenciosa, né, menos pessoas, né, brincava muito debaixo do bloco, né, essa expressão, né. No início, a minha primeira infância eu morei no Guará. Eu passo pelo Guará hoje em dia, as crianças não estão mais na rua, a gente não vê como eu brincava na rua, né, acho que não tem mais a segurança que tinha, né, antigamente. E depois, quando eu fui morar na Asa Sul também, essa coisa de brincar debaixo do bloco era muito, muito comum, né, esse início de Brasília. As crianças todas juntas ali, brincando? Sim, é o comum, né? Era o comum brincar debaixo do bloco, nas quadras, né? Nos parquinhos ali próximo, né? A criançada toda junta, não tinha celular, não tinha, né? Essas tecnologias. O que eu tinha de videogame era Atari, então a gente brincava pouco, era melhor descer para brincar. Quais eram as brincadeiras ali que rolavam? Muitas brincadeiras, né? Principalmente jogar bola, né? Queimada, mãe da rua, a gente brincava, coisas assim, né? E eu sempre fui muito moleca, né? Então sempre gostei de muito movimento. Bambolê, pula corda, amarelinha. Sempre brincadeiras que estavam em movimento. Eu sempre gostei disso. E tinha música, assim, nesse contexto já? A minha família, principalmente por parte de pai, né? Sempre com a música presente. O meu avô sempre foi um ouvinte de música clássica, de óperas. Então, eu sempre fui uma neta que estive próximo do meu avô ouvindo as músicas com ele, né? Então, acho que dos tantos netos, eu só acho que tinha mais paciência ou interesse, né? De estar com ele, ouvindo. Então, esse, para mim, é uma das influências que eu tenho para ter vindo estudar música. E o meu pai também, roqueiro, gostava muito de Beatles, Led Zeppelin, e de tudo um pouco, banda de pau e corda, e regionalismos também. E além do meu tio, né, que é o Marcos Mesquita, violeiro também, então tá sempre tocando, né, sempre. O Marcos sempre com a viola grudada, desde que eu me entendo por gente, a viola tá próximo, né, a música, né, a música esteve sempre presente na minha vida, desde sempre. E até você chegar em algum instrumento, assim, quais foram os caminhos que te levaram? Eu sempre gostei de cantar. Então, eu tinha aquele brinquedo, meu primeiro gradiente, cantava, né, o tempo todo, né, o dia inteiro. Passei pela flauta doce rapidamente na escola, como, né, lá com 8 anos de idade, mais ou menos. E por volta dos 11 anos, eu assisti uma aula de piano, né, com a minha prima, uma aula particular. E mãe, eu quero estudar piano, pai, eu quero estudar piano. Eu fui estudar piano com a minha prima, né, com a mesma professora. E logo em seguida, eu consegui uma vaga na escola de música. E aí comecei a estudar piano. Na escola de música eu entrei, a princípio, para tocar piano, que foi o instrumento que me chamou a atenção, né, a princípio. Mas logo não passou muito tempo, eu mudei para viola caipira, acho que pela influência do meu tio também, né, de estar por perto. E aí com 14 anos eu comecei a tocar viola. Então começou cedo na viola, né? É. Legal. Mas qual que foi o start, assim, vou pra viola, como é que foi isso? Teve
um lance da dificuldade que eu tinha de estudar o próprio piano. Meu pai não tinha condições financeiras de comprar o instrumento, é um instrumento caro, né? Então, eu tinha um teclado, então eu ficava irritada, né, de tocar no teclado em casa, estudar, ir para a escola tocar no piano. Não funcionava. Então, chegou um momento que isso ficou crítico, assim. Eu falei, não dá mais, não vou trocar de instrumento, né? Porque eu não via que eu ia conseguir progredir, né, no piano. E aí eu falei, vou estudar viola. Meu tio já dá aula de viola. Eu acho que eu gosto da viola. Aí eu fui tocar viola na escola, pedi a transferência de instrumento. Naquela época era possível, né, dessa forma. E eu troquei de instrumento e fui para viola caipira. E aí fiquei na escola de música até os 22 anos, né? Até me formar no técnico, né? No curso técnico da escola de música. E nesse período você tinha alguma audição de músicas de viola? Tinha. Assim, para eu ouvir tá... Sim, eu sempre os alunos tocando, né? O professor, né? A gente sempre estava em contato. E como o Marcos Mesquita é o meu tio, então eu sempre estive muito perto dele. Para onde ele ia, ele me levava. Então, nos shows dele, eu estava sempre presente, tocando também, fazendo participações, né? Então, ele me motivando também, me colocando para me apresentar junto com ele também. Para eu estar junto, né? E aprendendo, né? Aprender fazendo, né? Tocando já, né? Então, participei com ele de algumas apresentações, né? E na própria escola e nos shows que ele fazia pela cidade, né? Então, daí você acabou virando aluna do seu tio ali. Como Sim. é que foi esse período? Foi bem legal, né? Porque eu sempre tive uma boa convivência com meu tio, né? Então, eu achava legal. Então, foi bastante intenso, né? Então, eu era a pupila dele, né? Eu estava muito próxima, ia na casa dele, né? Então, porque era mais fácil, né? Vamos dizer assim, para mim, como sou sobrinha, de estar bem próximo. Então, me ajudava a cuidar dos meus sobrinhos, são mais novos que eu. Tinha essa relação, né? Familiar, né? Então, eu estava sempre por perto, né? Na escola e na casa dele. E eu também tinha muito tempo disponível, né? Então, era uma época muito legal, assim, que eu podia estar todos os dias na escola de música. Mesmo quando eu não tinha aula, eu estava lá, estudando, ou tocando, ou assistindo outras aulas de viola. Eu também teve uma época que eu fiz canto erudito. Eu vivia na escola de música, era meu reduto, né? Como eu gosto, né, das duas linguagens, né, tanto a erudita quanto a popular, então eu sempre transitei pelas duas linguagens com o mesmo amor, né, amor pela música, né, eu gosto de música, né. Não só, eu amo a viola, né, mas gosto de música, né, a música é o que me move, né. E nesse período que você estudou viola lá na escola de música, tinha uma demanda grande de alunos de viola? Como é que era? Sim. Não é um instrumento tão popular quanto o violão, quanto o violino, né? Que tem uma procura maior, guitarra, bateria, né? A gente sabe disso, né? A viola é um instrumento menos conhecido, as pessoas se confundem com o violão. E a gente explica, não, é a viola, é diferente, né? Tem 10 cordas e tal. Mas sempre teve uma boa procura, né? De alunos. E esse movimento que os professores da escola fazem, né? De estar divulgando, de estar... sempre aconteceu, eu acho que... Eu estive acompanhando mais o professor Marcos Mesquita, mas o Roberto Corrêa também passou por lá, né, na época que eu era aluna. Então, sempre existiu esse movimento de estar tocando ali né, eu toquei como aluna e depois como professora para os alunos da musicalização, mostrar o instrumento. Então, isso é uma coisa que faz parte até para as pessoas saberem que tem, né, esse curso na escola, né, que é um curso gratuito, né. E a escola de música é um lugar, assim, incrível, né? Sim. É uma oportunidade incrível, né? Eu estudei lá por 10 anos da minha vida, né? E aí vivi intensamente, né? Naquela época, o que a escola de música podia me oferecer, né? Então, tudo que eu pude fazer, né? Me formei, fiz todas as matérias da teoria musical, fiz canto coral, fiz a viola, fiz o canto erudito, cantei no coro lírico, no madrigal da escola de música. Então, assim, eu... gostava de estar por lá, né? Então, que eu cantei num coro feminino também, participei de bastante atividades por lá, né? Então, a escola é uma escola pública, né? E oferece oportunidades, né? Para quem sabe, para quem quer aproveitar, né? É isso. Então, para mim foi o meu veículo, né? Meu veículo, o meu caminho, né? A porta que se abriu para mim. Para a música e para a viola também. A escola de música. E continua, né? Existe ainda, continua existindo, né?
para você, assim, qual a importância da escola de música, em especial para viola no Distrito Federal? Ah, de suma importância, né? Porque é uma escola regular, né? Você está ensinando a viola, né? Já o professor Roberto Corrêa começou com esse curso lá, né? O curso já tem 30 anos, mais de 30 anos que existe o curso de viola caipira. Isso é uma coisa fantástica, né? Existia um curso regular, né? Livros escritos a partir do próprio curso de viola da escola, né? O Marcos Mesquita publicou um livro, o Roberto Corrêa tem diversos livros publicados, né? Muito devido a esse trabalho de ensino, né? Porque os livros viram um material de apoio, né? Para o professor. Então, eu vejo que a escola de música né, uma referência, né? Porque como a viola caipira é um instrumento de ensino, como é que se diz, de pai para filho, né? Uma coisa muito informal, o fato de ter o curso regular é muito legal, né? Para divulgar o próprio instrumento, né? E trazer ele para outras pessoas, né? E trazer outras linguagens para a viola, né? Ela como um instrumento musical, a gente pode tocar o que a gente quiser, né? É um instrumento, né? E a gente... Não só a música caipira, né? Eu acredito muito nisso, né? E aí você foi professora também na escola de música, né? Fui. Como é que foi esse caminho lá? Foi interessante, foi de muito aprendizado. Eu achei muito legal porque o fato de estar ensinando música lá também me movimentava para estar o tempo todo estudando o instrumento também, né? E a gente se aprimora muito, né? Muito legal. Ensinar também, ensinar o instrumento a gente aprende muito, né? Porque só tocar é uma coisa, né? Quando a gente tem que ensinar e a gente reduz a velocidade, né, da música e ensina a pegar no instrumento e observar cada movimento, né, do aluno e a paciência, né, e a dedicação. Eu sou professora, né, gosto de ser professora, então eu aprendi muito, né, e lá na escola também eu exerci outras funções, né, não só professora, né, fui coordenadora, supervisora da escola, então foi momentos de bastante aprendizado, né, para mim, foram 3 anos que eu fiquei por lá, bem intensos, bem interessantes, eu gostei. Interessante que você acaba tendo as duas visões, assim, do lado do aluno, né, da pessoa que passa uns anos estudando, e do lado de quem está trabalhando, né? Sim, também conheci a escola com outra perspectiva, com certeza, né? E aí também me coloquei para auxiliar a escola, né, também, no que ela precisava, não só como professora, mas também em outras frentes de trabalho, né, que se apresentam, né, pro professor, né, principalmente o professor da rede pública, né, que tem diversas demandas, né, que a gente precisa atender, né, que é legal também, eu acho que a gente cresce muito, né, e aí fazer um aluno se formar, né, fazer formatura, tudo isso é muito legal, né, a gente fazer esse movimento. Porque às vezes o aluno ele chega ali na sala de aula, o professor está ali, mas tem toda uma demanda também, né, que rege isso tudo, né? Sim. O professor acaba também atendendo o aluno em diversas coisas, não só a aula de música, né? Às vezes o aluno precisa, até de uma palavra amiga, né? De um auxílio, né? Isso tudo eu acredito que faz parte da vida da função do professor também, né? De às vezes ser um ouvinte ou de dar alguma orientação, além da parte artística também, né? E eu ouço muitas pessoas, assim, de modo geral as pessoas que eu converso, assim, são pessoas que acabam se apaixonando pela escola de música, né? Quem passa por lá e tal. E todo mundo acha que a escola deveria ter uma atenção maior por parte do governo, assim, como é que é? Você acha isso também? Sim, acho sim, porque assim, a arte nem sempre é bem vista pelo governo, né? Porque o professor de arte, ele é visto como um professor caro, né? Custa muito dinheiro para o governo, né? Se o professor dá aula para um aluno, isso para o governo às vezes pode parecer pesado, né? Depende do ponto de vista, né? Mas a importância, né, a relevância de um professor de arte para a sociedade é muito grande. Então, assim, depende muito do ponto de vista. Tem países no mundo que investem muito dinheiro no ensino da música, no ensino da arte, e sabe que isso tem um grande retorno para a sociedade, né? Então eu vejo que a escola de música carece, sim, de mais investimento, um olhar mais carinhoso para a escola de música, né?
e diz que sejam enxergadas suas necessidades, né? Para a gente ter ensino de excelência, né? Continuar, né, oferecendo estrutura física e que os professores estejam bem, né, para ensinar, né? Isso é muito importante, né? O professor bem valorizado, ele tem condições emocionais de estar fazendo um bom trabalho, né? Na Europa, em alguns países, uma escola igual a escola de música é nível superior, né? Sim, sim. Existiu até uma pretensão de se fazer isso com a própria escola de música, mas foi um projeto que não seguiu em frente. Eu também não conheço os motivos, mas eu lembro que teve já um pensamento nisso, né? De transformar a escola de música, dar continuidade, né? À formação e chegar até o ensino superior, mas isso acabou não acontecendo. Mas eu acho que era possível, sim. São tantos anos, né, de Sim. curso, né? A escola de música tem mais de 40 anos, né? De idade, né? Então, a própria escola, né? O curso de viola tem 30 anos, mas a escola de música tem mais de 40 anos. E o curso em si também é longo, né? Sim, sim. Então é possível, né? E a escola, eu acredito, com pouca coisa, ela teria condições de servir como um centro, né, de referência, uma universidade também, né? Uma faculdade de ensino de música e até outras artes, né? Ela tem espaço para crescer, né? Tem espaço. E como que você vê a presença da viola no Distrito Federal? Eu acho que o Distrito Federal recebe bem a viola caipira, né? Principalmente pela o Distrito Federal é formado com pessoas, né, de diversos lugares do país. Então, tem, vamos dizer, público para isso, né? Não é uma cidade voltada só para o rock. É a capital do rock, mas é a capital da viola também, eu acredito nisso, porque tem um público de viola grande, né? Tanto para a viola da música caipira quanto a viola nordestina, né? Então, tem espaço, né? Brasília acho que Brasília é uma cidade muito cultural, né? Que a cultura pulsa e ela pede, né? Brasília é uma cidade que pede cultura, né? Que as pessoas compram a cultura, né? Elas procuram, eu vejo isso pelo movimento de mães, né? Que gostam de levar seus filhos em programas culturais. Então, existe demanda, né? A gente tem que produzir também, né? A gente precisa de incentivo, né? E precisa de ter mais espaço ainda, né? Eu acredito que tem espaço e tem vontade das pessoas de receber, né? A cultura, né? Em Brasília, eu vejo que é rico, né? Brasília, Distrito Federal, como todo, é bem diverso, né? E como que é viver num lugar desse? Eu tava comentando isso com uma amiga ontem, sobre isso, né? Eu gosto muito de viver em Brasília. Já tive vontade de morar perto do mar, eu gosto muito do mar, né? Mas, assim, quando eu penso bem, eu falo, Brasília é uma cidade fantástica, né? Tem espaço para quem precisa de trabalho, de emprego, No meu caso, que sou servidora pública, né? Sou professora da rede pública, eu vejo que a cidade ela tem condições boas de se viver. É uma boa cidade de se viver, né? Meus filhos gostam daqui, né? Não vejo eles querendo... até também gostam, né? De praia, gostam, mas assim, Brasília é uma cidade de oportunidades, né? Eu gosto daqui. Acho isso... Eu vejo isso, né? Principalmente, mesmo para quem faz música e faz arte, muitas vezes acaba indo para São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho diversos amigos que conviveram comigo na escola de música e não estão mais em Brasília, também em busca de mais ainda, né? Mas eu vejo que Brasília tem condições. Também vejo, alguns ficaram e estão por aqui, fazendo música em Brasília, né? Fazendo acontecer a nossa arte. Sim. E você se identifica com a vegetação, o cerrado? Sim. Me sinto uma calanguinha, né? Do cerrado, né? Eu gosto do clima de Brasília. É um clima bem maluco, né? Muito seco, muita chuva, né? Mas eu sou bem adaptada a esse clima. Eu gosto daqui, gosto desse céu, né? De acordar, nossa, o céu tá lindo hoje, né? Isso é Brasília, a gente, diversas vezes no ano, eu acordo, o céu tá lindo hoje. Então, Brasília tem a alegria, né? Esse céu azul maravilhoso, a vegetação. Eu moro em Águas Claras agora, né? Tem um parque muito legal, né? Ela não é tão arborizada como Azaçu, por exemplo, né? Mas é uma cidade que tem um parque legal. Então, Brasília tem ambientes
muito gostosa. Além do Cerrado, né? Além da Floresta Nacional, que está aqui perto da gente, né? Temos ambientes muito gostosos, né? De estar aqui, de convivência, né? Você falou do calango, eu me lembrei do assunto de candango mesmo. Sim, assim, né? Tem essa... É porque essa brincadeira, né? Com a palavra, né? Dos candangos e os calangos, né? E você se considera candanga? Sim, né? Porque a minha família é de candangos, né? O meu avô veio para Brasília em 1960, na inauguração de Brasília. Então, assim, né? Ele é um candango, né? Típico, assim, né? Pela força da palavra, né? Mas me sinto, sim, candanga. Me identifico com a história de Brasília, né? Ainda mais porque meu avô me conta muito da história que ele viveu e fez acontecer muita coisa em Brasília, porque ele veio bem no início, meu pai era criança, né? Quando veio para Brasília. Me conta muito dessa história, né? Ele participou, né? Ele trabalhava no governo, então tem muita coisa que aconteceu em Brasília bem nos inícios, né? No começo, os primeiros governos, né? Então ele me conta, meu avô ainda é vivo, né? Vai fazer 97 anos e tem muita boa memória e conta essas histórias, né? O pai do Marcos Mesquita, meu avô, Darcy Mesquita, conta essas histórias do começo, né? De Brasília e é bem... Eu gosto de ouvir, me identifico. Brasília é interessante essa questão, que a história dela tá perto, né, da gente, assim. É uma história nova, né? Uhum. E essa possibilidade de se reinventar, de reinventar um jeito de tocar viola. Sim. Você acha que Brasília propicia essa... Sim, eu acredito, por ser uma cidade com muita diversidade, né, com bastante pessoas, né, de estilos diferentes, eu me sinto muito tranquila de tocar uma viola do jeito que eu achar que eu devo tocar, do jeito que eu gostar. Eu acho muito tranquilo isso. Acho que se fosse uma cidade do interior de Minas e eu quisesse tocar um rock and roll na viola, talvez não fosse tão bem aceito, talvez, né? Mas aqui em Brasília eu acredito que ela tem a viola pode ser o que ela quiser. Percebo isso. E a questão da presença feminina das mulheres tocando viola, né? Como é que você vê isso? Eu vejo que tem crescido, né? Ainda não são tantas, né, mulheres que tocam viola. Mas eu tenho visto, ó, tem a Carol Carneiro, tá aí, gravou CD, né? Gravou DVD, muito linda, né? Foi minha colega, né? Estudamos juntas, né, na escola de música. E vejo, assim, mas eu acho que as mulheres podem avançar mais, né? Ter mais mulheres tocando viola. Porque é o seu... Mostrar, né, um jeito feminino, né? Diferente, né? Cada um tem seu jeito, mas a mulher tocando viola é muito bonita. Eu acho muito legal. E atualmente você dá aula... Escola Parque? Escola Parque, Eu tô dando aula na Escola Parque. Aí lá ainda não consegui encontrar um espaço para viola, porque são crianças menores, né? Então, e aí não tem os instrumentos, né? Então tem, assim, para eu colocar um projeto de viola lá, eu vou precisar movimentar um pouco mais, né? Não é impossível, acho que nada é impossível. Então lá eu tô dando aula de flauta doce, que eu também toco flauta doce. Estou estudando a flauta doce na escola de música. Então, assim, pela essa minha amor pela música, tanto a erudita quanto a popular, eu estou agora também estudando a flauta doce. Estou achando legal conhecer esse mundo, né, da flauta, que eu achava que conhecia, vi que conheço muito pouco. Cada instrumento é um mundo, né? Então eu tô achando muito legal também. Tô me desenvolvendo e voltando a estudar, né? Eu acho isso importante para mim, né? De estar sempre me movimentando, sempre estudando, né? Coisas novas. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue colocar a viola lá, nem que seja para os alunos maiores. É uma possibilidade, sim. Lá tem violões, né? Tem uma renca de violão pequenininho que dá para ensinar também os meninos. Mas quem sabe, a gente consegue umas violinhas. Então você voltou para a escola de música, então? Voltei, estou lá como aluna. A Escola Parque me parece que é uma escola, eu ouço todo mundo falar muito bem, assim. Você pode falar um pouco da estrutura, o que ela tem de especial? Eu tô principalmente numa escola muito boa, que é a escola da 308 Sul, né? Escola Parque da 308 Sul, que ela é uma estrutura grande, né? Tem espaço, né, pra gente. Eu tenho muita liberdade para trabalhar lá. Então, as crianças gostam de estar lá porque é uma escola grande, tem muito espaço, tem muito parquinho, tem piscina, né? E eu acho muito legal que eu encontrei pessoas também parceiras, né, que eu
consigo desenvolver um trabalho interessante, né, com as crianças. Esse ano a gente fez orquestra de flautas, né? Então dá para fazer muita coisa. Quando o professor quer, né, quando a gente quer fazer, a gente faz, né? Então eu vejo assim, gosto de estar na rede pública também por isso, que eu me sinto com liberdade para desenvolver um trabalho legal, assim, né? Eu não tenho que... Tenho um currículo a cumprir, mas eu tenho uma liberdade, né, de trabalho. Eu acho isso muito legal para eu desenvolver minha criatividade com os meninos, né? Escuto que eles gostam também, né? A gente procura, de certa forma, né, trazer alguma coisa que eles gostam, né, dentro do possível, né? Mas é um espaço legal. Eu gosto de estar com as crianças, né? Eu sempre gostei de trabalhar com crianças e jovens, né? Eu acho que é um público legal. Plantando sementes, né? Uhum. Acho que é começando na infância, né? O gosto pela música, o gosto pela arte. Acho isso bem legal, né? Meus filhos começaram com aula de música muito pequenos, com bebês ainda, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vejo isso neles, né? Pelo fato de eles gostarem de música também. Gostam de ouvir música, né? De diversos tipos, né? Minha filha tá treinando ukulele. É bem legal, assim, essa convivência, né, com música. Esses dias meu filho falou, poxa, é tão legal ser filho de uma professora de música, que ele também estava lá brincando com a flauta doce, que ele aprendeu na escola de música, e ele... Ela falou, filho, faz assim, sabe? E ele achando, poxa, legal ser filho de uma professora de música. Então é isso. Então eu gosto, tô gostando de estar lá na Escola Parque, né, eu renovei, vou continuar por lá esse ano, né, então é isso. Ser filho de pais músicos, assim, professores, é um privilégio, né? Sim, para poucos, né? Para poucos, né? Eu acho isso. E às vezes as pessoas acham que a pessoa vai estudar música e ela tem que seguir um caminho, né? Como uma carreira musical, né? Mas não Sim, necessariamente, né? Não, de jeito nenhum. Eu dei aula de música para bebês, né? Num projeto da UNB durante bastante tempo. Isso é uma coisa que a gente falava muito para os pais. A nossa intenção não é transformar eles em músico. Isso é uma escolha muito pessoal, né? Ser músico. Mas que eles consigam ter um contato legal com a música, né? Que a música seja amiga, companheira de vida, né? Isso já é uma coisa fantástica. Ter bons ouvintes, né? Pessoas que gostem, né? De repente pegar um instrumento num momento da vida de refúgio, né? E a música ser um instrumento musical, ser esse momento né? De melhora de qualidade de vida, né? Eu acho que tá valendo, né? Eu acho que já é uma grande coisa. Alguma pessoa que a gente entrevistou falou isso, né? Que a música, a saúde e a educação estão juntos. Assim, a cultura, né? Educação e saúde. Sim, eu concordo com isso. Concordo porque me sinto assim. Em alguns momentos que eu não estava me sentindo bem, aí eu tava assim, será que eu vou pra aula hoje? Aí fui, sabe? E saí de lá renovada. Então a música tem esse poder, né? De melhorar tudo, né? Eu penso assim, me sinto assim, né? E quando eu vou dar aula também me sinto assim. Às vezes a gente chega meio assim, né? E eu saio de lá energizada, né? Então eu me coloco, né? Coloco minha energia naquilo, né? Eu me sinto assim, né? Muitas vezes me sinto assim, energizada, né? Com a música. É curioso, né? Porque às vezes a gente se sente cansado, mas de repente brota uma energia, assim, né? Sim, me sinto assim. Então, e a gente conseguia, por exemplo, com crianças, eu tive momentos assim esse ano de fazer mágica, sabe? Com a música e mostrar a música. Gente, vamos fazer a música assim. Aí canto pra eles. Aí no final tinha uma aluna chorando. Eu falei, pronto, ganhei um ano, né? Se eu conseguir tocar, né, o coração de alguém e mostrar que a música vai além de nota após nota, né? A música é um pouco mais do que isso, né? De notas após nota, né? A música, eu falo para eles, a música começa primeiro aqui, né? Depois ela vem pra cá, pros dedinhos, eu falando da flauta, né? Depois ela vem pra cá, aí vira música, quando ela passa por aqui, né? Então, para eles entenderem que a gente pode ir mais além, né? Não só tocar uma nota após a outra, né? Eu observo muito o pessoal da viola falar algo relacionado a isso, né? Que ser violeiro é uma coisa que vai além da questão musical. Sim, né? É um estilo de vida, né? É um pouco disso, né? Acho que ser músico, né? Vai além... Eu tive contato com pessoas recentemente que eu vejo, assim, que
que estão a serviço da música. Isso é muito bonito de ver, né? Eu vejo algumas pessoas assim, e eu quero também um dia estar nesse lugar, né? Porque eu sou professora, né? Eu tô a serviço da música também, mas eu vejo pessoas assim tão dedicadas, e eu acho isso tão bonito, né? Se dedicando a tocar, tá fazendo música, né? Com quem for, e com humildade, né? Com simplicidade. Eu acho que esse é o caminho, sabe? A simplicidade, a humildade, e tá ali fazendo música com as pessoas, né? Não ter outras intenções, né, em relação, né? Eu acho que ganhar dinheiro é bom também, mas assim, quando a gente tá lá fazendo música, é isso que tá valendo, né? Esse momento, né? Fazer música pressupõe já que a gente vai fazer música com outras pessoas, né? Sim, sim, conexão, né? Porque se eu estiver só na minha salinha, né, fazendo música só pra mim, pode ter sentido, algum sentido, sim, mas quando eu toco com outras pessoas, quando eu toco para outras pessoas, né? Isso se torna um momento de troca, né? Então, quando eu toco junto com outras pessoas, eu tô ouvindo, né? Esse momento de respeito também, né? Tem a sua vez de tocar, a minha vez de tocar. Então, isso é muito legal na música, né? Essa parte social da música, né? Da gente estar junto, né? Fazendo, ou junto para as pessoas, né? Ter essa conexão também com o público, né? Eu vejo que isso é muito legal. É um a mais, né? Que temos, né? Eu acredito. Ponto pra música aí, né? Ponto pra música, com certeza. Mariana, e você, na sua caminhada musical, você compõe também? Ou como é que é essa... Eu ainda tô nessa busca, né? Quando eu dei aula de música para criança pequena, né? Eu tenho alguma facilidade de compor, mas ainda não me dediquei a isso de uma forma mais, vamos dizer, séria, né? E levar isso, porque eu vejo que é legal também, né? Compor. Eu preciso me abrir mais para isso. Muitas vezes eu até gravo melodias e tudo, mas ainda não botei para frente, sabe? De pegar aquilo e trabalhar. Porque compor também é um trabalho, né? Exige, né? Uma dedicação, né? E eu vejo que é um caminho que eu posso seguir, né? Mas eu ainda preciso trabalhar nisso. E você sente falta de tocar viola? Sinto, eu me cobro. Me cobro, assim, intimamente, eu fico assim, as minhas violas tão tristes, elas estão ali quietinhas, né? Então foi bom de eu ter vindo aqui, peguei a viola de novo e já movimentou pra mim, assim, que eu posso abrir um espaço, dar um jeito, né? Porque eu acho que quando a gente quer também, a gente faz, né? Eu tenho um pouco dessa relação com a viola, né? Um vai e volta, assim. Mas eu amo a viola, não deixei de ter elas ali, né? Acho que eu nunca consegui cortar as unhas, eu acho que é um sinal, né? Essa coisa da unha grande, né? Tem mais de 20 anos que eu tenho unha grande. E mesmo quando eu não tô tocando viola, tô cuidando das unhas. É muito legal essa relação, né? Com as unhas do violeiro, né? De unha curta, unha grande, né? É engraçado, eu também, às vezes eu tenho vontade de cortar assim um pouco, mas não consigo também. É uma coisa meio que traição com a viola, né? Cortar a unha é uma coisa assim forte, né? Eu acho. Tem algumas pessoas que falam que o instrumento é a continuidade dele e tal. Eu acho que faz sentido por Sim. esse lado, né? Sim, com certeza, né? Eu tava até falando com a minha professora de flauta, né? Que quando eu observo isso, né? Quando a gente começa a dar o instrumento cedo, o nosso corpo, ele se molda, né? Pro instrumento. A gente tem uma coisa que acaba acontecendo, né? E aí eu percebo em algumas pessoas que vão começar o instrumento depois do 40, começar a estudar e eu vejo a mão já dura, difícil, né? É bem mais difícil, né? Da mão se moldar para tocar, para às vezes uns dedos grossos, né? É um dedo que foi feito para outra coisa, né? E aí quer tocar. Eu não acho impossível, mas eu vejo que é um pouco mais difícil. E ela falou, eu concordo, é isso mesmo, né? Minha professora que também dá aula de flauta há mais de 40 anos e uma pessoa incrível e eu vejo que tem a ver, né? Essa coisa a gente acaba o corpo se moldando, né? Pra tocar o instrumento, né? E eu tenho a mão pequena, né? Que nem a do Roberto, que eu já medi minha mão quando o Roberto corria. Bem pequenininha a mão dele, né? E conseguimos tocar, né? A gente acaba tendo que fazer um pouco mais de malabarismo, mas é possível, né? Porque a gente acaba abrindo mais os dedos, né? E exercitando, né? Criando músculos que a gente consegue tocar, né?
E o contrário também, né? Eu já vi pessoas com mão muito grande tocando cavaquinho, por exemplo. Sim, não, eu vejo o Hamilton de Holanda, né? Foi meu colega também, né? Tem uma baita de uma mãozona e toca o bandolim, né? Incrivelmente. Mas eu vejo que tem a ver com isso, porque ele, não só o tamanho da mão, mas pela agilidade, ele começou muito novo tocando, né? Então, o corpo aprende, né? Aprende a lidar. Você acha que esse dom, essas coisas existem? Sim, eu conheço pessoas que têm facilidade para começar. Agora, continuar é outra coisa, né? A facilidade eu acho que é uma coisa boa. Mas eu acho que só chega lá quem persiste, né? Porque chega em um momento que fica difícil para qualquer um, quando a gente vai estudar um instrumento. Então, a dificuldade, ela aparece em algum momento. Mesmo para quem tem facilidade, quando a pessoa quer avançar para níveis mais acima, né? Então, aí o persistente, né? Quem estuda mais, quem se dedica, quem tem disciplina, né? Que para ser músico precisa ter bastante disciplina, ultrapassa, né? As dificuldades. Mas o talento é uma coisa legal, né? Assim, o fato de ter um dom, uma facilidade, eu vejo mais por essa palavra, porque o dom fica parecendo uma coisa muito inatingível, né? Mas é a facilidade. Tem gente que tem mais facilidade para tocar. Eu vejo como eu sou professora, né? Tem alunos que rapidamente pegam, entendem e aí daqui a pouco já estão aprendendo sozinhos, ouvindo, vendo na internet, vai no YouTube, já aprende. Vejo isso que é isso, a facilidade. E outros com bastante dificuldade de entender, de mexer o dedo às vezes, né? De colocar a mão no instrumento já é difícil, a mão já parece torta. Tem uns que você põe a mão no instrumento, não tá pronto. Tem pessoas assim. Mas, mesmo esses que têm de facilidade, quando a gente vai avançando os níveis, né, de dificuldade, ele vai apresentar, né? Então, a persistência vai... E a dedicação, a disciplina é que vai superar, né? As dificuldades que podem apresentar, né, nos estudos. Mas eu vejo pessoas que têm mais facilidade, sim, para música, né? Ou às vezes um ouvido mais pronto, né? E ao tocar viola, o que você sente? Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto uma pessoa diferente das outras, sabe? É especial, eu vejo que é especial fazer música, tocar viola. O som da viola é maravilhoso, né? É muito especial, né? Muito diferente. É diferente do violão, diferente do comum. Eu acho que muito do especial da viola é isso, né? Ela não é o violão, né? Assim, é diferente, né? É muito legal. Eu gosto desse som brilhante da viola, né? Tem um som brilhante, eu acho muito legal, muito bonito. Como definir o som da viola, né? Eu acho que é isso. Eu vejo como um som brilhante. Ele é claro, um som diferente de outros instrumentos, que é mais opaco, mas, né, a gente percebe, o som da viola é muito especial, né? Eu acho muito legal. E suave também, ao mesmo tempo, né? Delicado. É um instrumento legal, assim, que eu acho que cabe em qualquer espaço, a viola. Ela pode acompanhar uma música antiga, junto com as flautas. O Marcos Mesquita fez isso com os alunos na escola de música, né? De brincar, né, com as sonoridades, tanto no rock, quanto no caipira, quanto no bar, na viola, né? Uhum. Já tem Johann Sebastian Bach na viola, né? Tem trabalhos assim. Então, eu acho que a viola cabe em qualquer espaço. É um som que combina com tudo. E qual que é a história dessa viola? Essa viola é do Aden, feita aqui em Taguatinga, do Alexandre e o João, né? Advogado e engenheiro violões. É uma viola bonitinha, né? Ela é de 2014. Ela é muito bonita. Eu gosto do som dela. Eu gosto dos sons das violas do Aden. Acho que eles fazem o instrumento com carinho, né? Um instrumento bom, afinado, né? Bonito. As minhas violas são dele, né? Eu não trouxe a minha primeira viola, que é o meu xodózinho, ficou lá em casa. Ela é bem pequenininha, ela é diferente, ela é toda mais escurinha, né? Ela tem um som bem diferente, eu gosto dela também. Ela já é acho que 2018. Não, 2000, perdão. 98, 96, ela é bem antiga. É uma das minhas primeiras violas, e eu ainda tenho ela, né?
E é isso, eu gosto. Eu não sou uma colecionadora, ainda não tive condições, eu sei. O Marcos é um colecionador, Roberto Corrêa também, né? Tem muitas violas. Eu nem tenho espaço na minha casa para ser colecionadora, não teria como, mas as que eu tenho, eu gosto muito da sonoridade das minhas violas, né? Gosto delas. Acho legal. Tem guiso nas suas violas? Não, já tive numa viola antiga. Eu não me lembro o que aconteceu com o meu guiso. Uma vez eu ganhei um guiso. Há muitos anos atrás, né? Me contaram a história, né? Da superstição e me deram um guiso de cascavel, né? Mas eu não tenho mais. Acho que ele... Não sei se ele se deteriorou. Era bem antigo, né? Que eu tinha também. Não me lembro mais. Tem essas lendas todas em torno da viola, do pacto para ser violeiro e tal. Sim, não fiz pacto. Fiz pacto comigo, né? De estudar, de tocar, de gostar da viola, né? De levar a sério, né? E tocar. Então, eu até falei com a minha filha hoje, né? Que eu falei, eu tô alguns dias sem tocar e peguei, lembrei das músicas e toquei. Ela fez isso aqui porque é fruto de bastante estudo, né? De muito estudo, dedicação. E fica gravado, né? Às vezes não com tanta habilidade, né? Porque isso se recupera com o tempo, porque é musculatura. Mas, assim, a lembrança das posições, de tocar, isso aí... Ainda bem que eu não perdi, né? E por que você acha que nascem essas lendas em torno do instrumento, assim? Eu acho porque talvez o próprio violeiro, né? Para aumentar a sua popularidade, a coisa, né? O mito, né? Do violeiro. As pessoas... Ou talvez as pessoas não compreendam que a pessoa, para chegar naquela habilidade, ela teve um trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo foi um dom, né? Um dom divino, ou não, ou do diabo, né? As pessoas falam isso, né? Porque é uma coisa meio que sobrenatural, né? Tocar um instrumento muito bem tocado, né? Muito fora do comum, né? Tocar um instrumento musical, né? As pessoas não tocam e às vezes não compreendem, podem, de repente, daí surgirem lendas, né? Eu acredito que pode ser por aí, né? Às vezes umas brincadeiras, né? E acabam virando, né? A história, né? O povo vai contando, né? E aí, com o tempo, as histórias vão virando lendas. E, assim, já que estamos falando de viola caipira, você se sente caipira? Não. Eu me sinto muito urbana. Eu sou brasiliense, né? Eu me sinto uma pessoa urbana. Eu acho que é engraçado essa pergunta. Eu tava pensando sobre isso, né? Eu acho que a viola, eu tô encontrando ainda a minha identidade com a viola. Eu acho que eu sou mais pro rock. Eu gosto muito da música instrumental na viola. É o que eu sempre me dediquei muito a tocar, muito a música instrumental na viola. Independente se é caipira, ou se é moderna, ou se é antiga, mas eu sempre gostei da música instrumental. Eu gosto de música instrumental. Eu canto também, gosto de cantar, mas a música instrumental é que me chama, né? Então, eu me sinto uma instrumentista, né? Acho que independente de ser caipira ou não, né? Me sinto instrumentista. A viola é um instrumento que eu gosto de usar ele como instrumento, né? E usava também nas aulas com as crianças e tocar como um instrumento acompanhador, né? Sim. Sem ser um violão, né? Poderia ser um violão, mas é a viola, né? Então, eu acho legal também para dar uma sonoridade diferente, né? As crianças não conhecem tanto o som da viola, né? Então, diversifica. Usei também cavaquinho nas aulas de musicalização, porque é um instrumento pequenininho. E a afinação idêntica, né? Com a da viola, né? O cavaquinho, então... Para mim era uma facilidade, né, de tocar o cavaquinho. E você vê relações entre o tradicional e o contemporâneo? Sim, porque a gente pode sempre estar fazendo releituras, né? Eu vejo isso acontecer, né? Tem músicos que fazem isso. O Ivan Vilela é um que traz, né, uma sonoridade diferente, mas você vê um pezinho, né? No tradicional, né? Porque as influências que se recebe. Eu acho que tem muito como conversar tradicional com o moderno. Bem, a música do Roberto Corrêa tem um pouco disso, dessa mistura, né? Do tradicional com o moderno. Tem músicas dele muito modernas, mas tem músicas dele muito tradicional e de vez em quando eu vejo ele fazendo essa mescla, né? De sonoridades, né? De linguagens, né? E a tecnologia, assim, ela é uma aliada no desenvolvimento musical das pessoas? Eu vejo que sim. Aumenta as possibilidades, né? Hoje em dia,
A pessoa pode aprender repertório pelo YouTube, por telefone, por Skype, né? Tem aula à distância, o professor lá em São Paulo e eu aqui. Então, tudo isso é possível, né? Eu gosto. Eu sou a favor da tecnologia. Não... Acho que eu uso, inclusive, o gravador do WhatsApp para me gravar às vezes, né? Então, assim, para me ouvir, né? Na flauta doce eu faço isso, toco uma voz, depois escuto e toco as primeiras vozes junto. Eu falo isso para minha professora, Mari, como é que você faz uma coisa? Eu gosto de usar a tecnologia, acho que ainda uso até pouco. Acho que tem muita coisa para se usar. Meu afinador tá no celular, né? O meu metrônomo tá no celular. Eu reduzi, né, a quantidade de equipamentos para um só, né? Eu acho a tecnologia favorável para os estudos, né? Antigamente era mais difícil, a gente carregava um metrônomo gigante, né? Para gente estudar, né? Era mais hard, né? O trabalho, né? Do músico, né? Acho que a tecnologia tem facilitado. Para quem sabe usar, né? Até para ler partitura, né? Você carrega tudo num tablet, se você quiser, né? Ao invés de pastas e pastas, né? Eu tenho pastas e pastas, eu tenho as pastas guardadas. Mas hoje em dia a gente pode pôr tudo em PDF e ler no tablet. É muito legal isso, eu gosto. Facilita, né? A vida. Carrega menos peso, né? Na mochila. Tem que cuidar da bateria só, né? Sim, se ficar sem bateria, fica sem estudar. Eu vi um depoimento do Elomar falando que depois que escreveram as partituras dele publicaram, ele falou que ali ele estava tranquilo. Porque se der um colapso, acabar a energia, nem os discos ninguém vai conseguir ouvir mais, mas sim, agora está no papel. Está escrito, está registrado, né? É isso, né? Eu acho isso muito importante, né? Quando a gente estuda a história da música, né? Eu falo para meus alunos, essa música que eu toquei para vocês é de uma época que não tinha gravador. Não tinha televisão, não tinha nada disso, mas tinha o papel e tinha a partitura para escrever. Então, eu só tô tocando ela hoje em dia porque alguém criou a partitura. Essa possibilidade da gente conhecer, porque a música antes disso, a gente pode só imaginar, né? A gente não sabe como ela é, né? Porque não tem o registro. Então, eu concordo, eu cutuco, né? Marcos Mesquita, vão escrever suas músicas, vão botar no papel, né? Eu acho isso importante. Ele escreveu o livro, né, agora, dos acordes, formação de acordes, um livro ficou também muito legal. Mas eu cutuco, vamos escrever as músicas, porque eu penso desse jeito, né, depois que está escrito, está registrado, né, mesmo com colapso mundial de energia, está escrito, né. E nessa onda de registro, assim, você considera relevante registros como esse, por exemplo? Sim. Considero. Tanto que foi o que me fez persistir de vir, né? Porque eu tava me sentindo meio assim, poxa, eu vou ou não vou, né? Porque eu tô uns dias sem tocar viola e fiquei assim... Mas eu quis vir. Falei, são tão poucas mulheres que tocam viola, que eu falei, eu vou registrar, eu acho que é importante isso. Né? Fica aí um registro da minha história também, porque a viola faz parte da minha história, né? Então, eu acho legal. Acho importante o registro. Muito bom. Parabéns, né, pela iniciativa, né, eu acho muito legal. Inclusive, dessa leva, você é a única mulher. Da outra vez também, foi só a Carol. Ah, porque a Carol é pra banda de lá, né, pro sul, né, de Brasília. E o que é pra você memória? Memória, pra mim, é o que eu guardo de... Minha memória, ela é muito afetiva. Então, o que eu guardo na memória, normalmente, é o que me tocou, Eu não guardo coisas com datas e tudo. Então, memória, para mim, tem a ver com o coração. Então, bons sentimentos, coisas boas que aconteceram, né? Então, por exemplo, as coisas da viola, né? Então, eu sempre vivi muito intensamente as horas de estudo, né? Para tocar e a música, né? Sempre fazendo. Então, eu não lembro do telefone do meu marido. Eu não tenho de cor. Tem que olhar no celular para ver. Mas a música que eu ouvi com 4 anos de idade, eu sei que eu ouvi, eu me lembro. Essa música eu já ouvi. Então, a minha memória para a música é uma coisa, assim, impressionante, né? Mas é porque é uma coisa que eu gosto muito de vivenciar, né? Então, eu acho muito legal isso. E teve uma época que eu fiquei bastante tempo sem tocar. Acho que eu fiquei meio brigada com a viola. E depois eu resolvi voltar, meu filho entrou na escola de música e comecei a pegar na viola. E aí fui lembrando das músicas, E foi uma coisa tão interessante, essa coisa da memória, né, afetiva, e as músicas. Opa, peraí, tem. Aí fui aprendendo, fui lembrando.
de tudo quanto é música eu tocava, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que aí tem a ver com isso, né? Dessa vivência, né? Intensa, né? E afetiva com o instrumento e com a música. E eu me lembro de muitas coisas, de músicas que eu cantei em latim, em alemão, né? Me lembrar das letras. E memória, para mim, e música, tá muito ligada, né? Para mim E eu acho que é isso, e a memória, né? O registro, né? Registrar o momento também, eu acho que é importante. A memória nesse sentido, né? De estar gravando as coisas, de estar fotografando. O registro, ele é importante. Tá? Eu valorizo, ensino meus alunos a ler partitura, né? Porque a partitura é uma memória, né? Para eles entenderem isso, né? O que está escrito, o que está registrado, ouvir gravações diferentes, né? De interpretações diferentes, né? Se não tivesse gravado, a gente não ia conhecer, né? Muitas vezes, né? Só quem estava ali naquele momento. Então, sou a favor de criar memórias, né? Criar os registros, eu gosto, acho importante. Se você fosse uma música, qual música seria? Pergunta difícil. Talvez essa Casamento na Roça. Talvez fosse uma música assim, que é uma música alegre, uma música pra frente, né? Eu acho que é uma música que traz uma alegria. Então eu me sinto assim, como pessoa, né? Com a minha energia, de bastante alegria, de vontade de viver. Então eu me identifico. Acho que é uma música que eu jamais vou esquecer. Que eu gosto muito dela e ela acho que me traz essa alegria, né? E nas conversas que a gente tem com os músicos, artistas, tem carreira, eles falam muito sobre sucesso também, né? E o que você considera sucesso? Sucesso é uma coisa ampla, né? Complexa, né? Não é só estar aparecendo na Rede Globo, né? Eu vejo que o sucesso é uma coisa que acontece com o tempo, devagar, e se consolida. A pessoa de sucesso, ela tem um sucesso longo e duradouro, né? Então, às vezes as pessoas confundem o sucesso com a fama, né? Então, eu acho que ser famoso não quer dizer ter sucesso. Então, o sucesso, eu acho que uma pessoa de 30 anos dificilmente conhece o que é realmente o sucesso, né? Eu acho que é uma coisa que vem com a vida consolidada, né? Profissão, filhos, né? Eu vejo isso como uma coisa que engloba diversos aspectos da vida. Maturidade, né? Serenidade em tomar decisões. Tudo isso, eu acho que o sucesso tem a ver com tudo isso. Estabilidade financeira, né? Facilidade de conviver com as pessoas, né? Viver bem com o planeta. Para mim, tudo isso tem a ver com sucesso. Não só estar lá na mídia, né? E aquilo às vezes pode ser até momentâneo, a gente já viu muito isso acontecer, né? A pessoa momentaneamente está ali aparecendo nas mídias sociais e depois ser esquecida e às vezes ela sujeita aquela pessoa a se ficar frustrada, né? Se ela não tiver todas essas estruturas, né? Que a gente adquire com o tempo. Eu ainda estou em busca disso, me sinto nova ainda, né? Ainda não tenho 40 anos de idade. Então eu vejo que isso é uma coisa que se alcança com mais tempo, né? Com uma vida mais consolidada, com coisas ainda já alcançadas, né? É isso, sucesso para mim. Você pensa sobre envelhecimento? Penso porque eu procuro cuidar da minha saúde agora, né? Ter uma vida saudável, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, para eu ter uma velhice saudável também e viver bastante tempo. Eu tenho exemplos na minha família, tenho um avô de 95 anos, muito saudável, uma pessoa que não usa remédios, assim, né? Sempre teve uma vida moderada, uma pessoa tranquila, calma. Então eu vejo que a velhice boa que ele tem, ele até outro dia estava trabalhando, né? Então eu me espelho nesse meu avô, João, que é o meu avô de Minas. Um carinha muito legal, gosta da minha viola. Toda vez, cadê a violinha? Pede para eu tocar para ele. Ele é muito querido, esse meu avô.
Eu penso nisso, né? De ter uma velhice mais ou menos como a dele, sabe? Um coração tranquilo, cumprir as coisas, né? Da vida bem cumprido, com tranquilidade. E com boa memória, né? Lembrando das coisas, né? Tá consciente do que tá acontecendo. Eu almejo uma velhice assim, sabe? Penso nisso, eu planejo minha velhice já, já tem uns tempos que eu penso nisso. E fazendo música, né? Dentro do possível, né? Tocando, convivendo com a música, ouvindo música, né? Se a gente hoje em dia tem facilidade, quem sabe daqui 40 anos, 50, ainda vai estar melhor ainda, talvez, né? Pra a gente ter acesso, né? A músicas boas, né? De todo lugar do mundo, né? Assim, como que será o caipira do futuro? Talvez um caipira reinventado, né? Não sei. Porque eu acho que o caipira também, ele pode ter várias formas de ser visto, que é o caipira, né? Acho que o caipira tem a ver com raiz, né? Talvez eu me sinta caipira também. Porque tem boas raízes, né? Tenho pessoas na minha família, né? Tem boas raízes, pessoas que... trabalhadoras, de bom coração, que fazem o bem. Eu acho que isso é ser caipira, né? De ser uma pessoa autêntica, né? Com princípios. Eu acho que ser caipira tem a ver com isso também. Então, eu acho que ser caipira sempre vai ter. Pessoas, né? Com boas raízes. Penso nisso. Porque tem a gente plantando e lá na frente a sociedade ainda há de colher também, continuar colhendo, né? Pessoas de boa qualidade, né? Boas pessoas, né? Sempre tem... A gente vê notícia ruim na televisão, mas tem gente boa nesse mundo também, né? Eu vejo assim. A notícia boa parece que ela é mais difícil de chegar, né, nesses grandes jornais. Não vende, né? Não vende jornal, né? Mas eu procuro encontrar as notícias boas. Eu pelo menos fazer, né? Minha parte, né? De ter boas notícias, né? No meu dia a dia, de ver meus filhos progredirem, meus alunos também, né? Como pessoas ou como alunos, né? Como estudantes, né? De estarem evoluindo, né? De estarem progredindo cada dia mais, ensinando eles que a vida é isso mesmo, né? A gente não aprende tudo de uma vez, mas vem aprendendo, né? Cada dia um pouquinho, melhorando um pouquinho cada dia. E é isso que eu procuro passar, né? Para eles, né? Meus filhos e para os meus alunos, meus estudantes, né? Serem boas pessoas, bons cidadãos, né? Para esse planeta aí que precisa, né? O Brasil tá precisando bastante, né? De gente boa. Defendendo, né, as coisas boas também. É isso. E Brasília, assim, é uma cidade tão cheia de regionalismos e tão cosmopolita ao mesmo tempo. Sim. Como que é viver numa cidade assim, nascer numa cidade assim? E quantas Brasílias tem dentro dessa Brasília? Ixi, são muitas, né? Eu gosto de conviver com a diversidade. Eu acho que por isso eu tenho um vô gaúcho, tenho um vô mineiro, um pai carioca, né? Então, e isso para mim é muito legal. Eu aprendo muito com isso, né? De estar aberta, né? A ouvir, né? Os sotaques diferentes. Eu acho muito legal. Eu percebo que as pessoas de Taguatinga têm um sotaque diferente do plano piloto. As pessoas que vêm... Eu falei, ó, eu já percebi. Tem um sotaque, tem um jeito já de Taguatinga. E eu acho isso muito legal, né? Porque são pessoas que estão já, vamos dizer... Já tem um tempo, né, de convivência, né, já está criando uma cultura. Ceilândia já tem a sua cara, né, o Guará tem a sua cara. E eu acho isso muito legal. Eu gosto de conviver, eu gosto de Brasília também por isso. Pela grande diversidade, né, de cores. Né, Brasília é uma cidade colorida, eu acho legal, eu gosto. E gosto de estar por aqui, né, ouvindo, né, as diferentes caras de Brasília, né. Eu recebo alunos de todos os lugares de Brasília, né? Na escola. Então, eu acho isso bem legal. E procuro ensiná-los, né? A conviver bem com pessoas diferentes, né? De cores diferentes, de pele, inclusive, maneiras de ser. E eles respeitarem, né? Que cada um tem o seu jeito e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tem sotaque. Eu tenho aluno que fala porta. E é muito bonitinho. E tem aluno que brinca com isso. Mas por que esse é o jeito que ela aprendeu a falar? Tá certo também, né? Se fosse com você. O único que falava porta. Ele ia ser, né? Era sujeito a brincarem com ele, né? Então é isso, eu gosto, acho legal. Isso me faz uma professora mais habilidosa, né? Porque eu tenho que lidar
né? São pessoas, né? Brasília é uma cidade com muita diversidade, então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho isso bem legal, eu gosto. Desse tempo da infância para hoje, mudou muito Brasília? Como que você vê? Muito, não sei, acho que muito mudou, né? Porque faz parte, eu acho, né? Brasília cresceu, é uma cidade que está mais populosa e em termos de construções, né? Casas, a quantidade, né? Lugares que a gente lembra que era vazio, né? Tinha só cerrado e agora tá cheio de construção. Então, mudou, né? Ela tá maior, né? Mas eu acho que Brasília ainda continua sendo Brasília. Tem a sua cara de Brasília, é diferente de outros lugares, né? Que eu visito, né? Eu vejo, assim, e eu continuo achando que Brasília ainda é Brasília. Talvez, acho que ainda mais pra frente, é sujeito ficar muito cheio de gente, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer com a nossa cidade. Porque eu morei em São Paulo um tempo, é uma cidade cheia de gente, né? Assim, né? Muito trânsito, gente andando pela rua, uma cidade agitada. Não vejo Brasília como São Paulo, né? Agitada como São Paulo. São Paulo não dorme, né? É uma cidade que tá o tempo todo ligada. Brasília a gente anda e você vê as lojas fechadas à noite. E eu acho isso muito legal. Que bom, né? Que as pessoas desaceleram também, né? Eu acho isso importante para ter saúde, né? Desacelerar um pouco. Eu acho isso bom. Então, Brasília ainda vejo que é uma cidade que não tá tão acelerada assim. Tá mais acelerada do que antigamente, mas ainda vejo que é uma cidade legal de estar por aqui convivendo. E como que era o Guará da sua infância? Eu também passei a primeira infância no Guará, né? O Guará da minha infância era uma cidade que a gente... Me lembro uma época de Copa do Mundo. A gente tá na rua brincando. Não sei se eu era dispensada da escola mais cedo. Eu me lembro dessa coisa de estar na rua brincando, as ruas pintadas de verde e amarelo, né? E a gente brincando por ali e tá ouvindo coisa do futebol, né? E muita criança na rua. Muita criança na rua. Então, essa é o Guará que quando eu convivi, era muita criança na rua. E hoje eu passo por lá, não vejo. Isso é uma coisa que eu vejo que mudou um pouco, né? É uma pena. Uma pena. Eu não sei se as mães não têm mais coragem ou se realmente não é possível mais as crianças brincarem na rua, né? Sem serem abordadas por pessoas estranhas, né? Sem ter essa liberdade que a gente tinha quando era criança pequena. Os murinhos baixos. Era assim também? Era. Quando era criança, os muros baixos. Não tinha tanta grade nas casas, né? Era bem... Parecia uma vila, né? Uma cidade do interior, né? Era bem gostoso, né? Morei em umas 3 casas diferentes no Guará. Até os 7 anos, né? Então, me lembro bastante de estar andando de bicicleta, né? Na rua, assim, tá, né? Com meus irmãos, né? Tenho 3 irmãos. A gente brincava muito. Muito legal. O Zé Mulato fala que Brasília é uma arca de Noé cultural. Tem a ver, né? Tem a ver com isso. Eu acho que tem, acho que é assim, né? A Brasília tem de tudo, né? Tem os cantores líricos, né? Tem musicais acontecendo aqui. Tem a música caipira, tem a música nordestina, tem de tudo, tem o rock and roll. Eu acho que Brasília é mais ou menos isso, né? Eu achei legal a metáfora do Zé Mulato. E qual mensagem você daria para quem está iniciando na música, no instrumento, na viola? Minha mensagem é de incentivo, estude música, né? Eu acho que música é uma boa companheira para a vida e ela pode ser uma possibilidade de sustento honesto, né? Da pessoa de ganhar vida honestamente, né? Sendo um músico ou um professor, eu gosto de ter escolhido isso para mim. E é possível, já conversei com alguns pais, assim, meio assim, né? Porque ainda tem um pouco de preconceito, né? Com a vida do músico. Eu falo, olha, calma, eu sou musicista, falando pro pai, né? E tô aqui, eu sou professora, né? Ganho meu salário todo mês. Tipo assim, aí ele não querendo deixar a filha estudar música, né? Mas também é tranquilo, né? A visão que ele tem. Mas eu sou uma incentivadora, eu levei meus alunos da Escola PAC na escola de música para conhecerem, para quando tivesse inscrição para eles irem lá estudar, né? Então, eu sou uma que quando eu vejo ali, você tem que estudar música, você tem muita facilidade. Então, alguns alunos eu dei uma cutucada boa, assim, falei com os pais, né? Esse menino
facilidade. Mas aí, depois, além disso, não posso fazer muito, porque às vezes depende da família, mas eu sempre sou apoiadora. Continuo, mesmo não estando na escola de música, as pessoas continuam me perguntando, quando é que vai ter inscrição? Eu continuo informando, pô, me anota aí meu número, me liga que eu te faço quando tiver. Então eu acabo virando uma divulgadora também, né, dos projetos, as coisas que acontecem de música também. Divulgo porque eu acho importante, eu acho que a música acrescenta muito, né, na vida das pessoas, né, principalmente nas crianças, né, que estão em desenvolvimento. Então, uma criança que estuda música é uma criança que diferenciada, né, tem mais oportunidades e a sua parte cognitiva também, né, favorece bastante, né, o estudo da música. E o que é a vida? Para mim, é um presente, uma oportunidade de estar aqui, vivendo com as pessoas e compartilhando e trocando e aprendendo. Então, para mim, a vida é uma oportunidade que me foi dada, um presente para eu aproveitar de uma forma boa. É isso. Simplificando, né? É isso. Às vezes o simples é difícil, né? O simples é difícil. Tem gente que não sabe viver simples. Eu tô buscando saber viver de uma forma simples e deixar de nhenhenhe, sabe? Com coisas que não têm importância. E viver com as pessoas de uma forma tranquila, sabe? Verdadeira. E também compreendendo que cada um faz o que pode, né? Cada um faz o que pode. Então, às vezes, a gente sujeita umas faíscas, né? No encontro com as pessoas, mas também não precisar levar isso tão a sério, né? Não, porque também cada um tá na sua luta, na sua batalha, então não tem necessidade de ficar devolvendo a mesma moeda, né? Então, seguir minha vida tranquilo, porque paciência com esse irmão aí, que, né? É isso. Eu vejo a vida nisso, aprender, né? Com essa convivência com as pessoas, né? Mesmo as que às vezes não fazem uma coisa tão boa comigo, então, mas a gente aprende, né? Aprende sempre, se a gente quiser aprender com as oportunidades que a vida nos dá, né? É isso. Você não quer tocar mais um trechinho do Casamento na Roda? Vamos ver se sai mais. Vou começar de novo do início. Show. Sai um pouquinho mais. Sim, eu tenho muitas boas vivências com a viola, né? Não foi pela viola que eu entrei na música, né? Que eu comecei com o piano, mas a viola que me abriu mais portas, né? Então, eu sou grata, né? Sou grata à viola, né? A própria história da viola, que faz parte da história desse Brasil todo, né? Desde dos inícios, né, do Brasil. Então, já ouvi dizer que a viola já foi mais popular que o violão, em tempos atrás. Então, acho legal que ela persiste, né? A viola é resistente ao tempo, né? Ela me ensina muito também. Porque parece que a viola tem uma força, assim, que é um pouco diferente dos outros instrumentos. Sim, sim, tem. Sinto isso também.
que essa resistência, né? Eu acho que a cultura de raiz, né? E até desde Portugal, né? A viola acompanhando, né? Os corações, né? Apaixonados. E eu acho que isso, né? A viola é um instrumento coração, né? De trazer, né? Um alento, uma alegria, né? Eu sinto isso. A viola tem essa missão, né? Talvez, né? E todos nós estamos aqui por causa da viola, né? Claro, né? Esse encontro, né? Que legal, né? É isso.